Os maiores profetas depois de Cristo e suas principais profecias. Em um mundo repleto de incertezas e mudanças, a figura dos profetas sempre intrigou a humanidade. Imagine um homem, em um lugar remoto, recebendo revelações que moldariam o destino de gerações. Não se trata apenas de previsões, mas de mensagens que ressoam até os dias de hoje. Esses profetas, que surgiram após a Era de Cristo, deixaram marcas profundas na espiritualidade e na história. Eles não eram apenas vozes solitárias, mas líderes que guiavam multidões, desafiando o status quo e alertando sobre eventos que muitos consideravam impossíveis. Enquanto você pensa sobre isso, já parou para imaginar qual seria a maior revelação de todos os tempos? Ou como essas profecias se entrelaçam com a vida de pessoas comuns? Prepare-se para explorar histórias fascinantes e curiosidades que vão fazer você questionar tudo o que acredita saber. E se, por um momento, você pudesse olhar através das eras e compreender o impacto dessas previsões? Vem aí uma jornada que promete não apenas conhecimento, mas também um novo olhar sobre a fé e a esperança. Fique atento, pois cada profeta traz consigo uma lição que pode mudar a forma como você vê o mundo. São João Evangelista. Evangelista é uma figura central na tradição cristã, especialmente quando se trata das profecias sobre o Apocalipse. O livro de Revelação, que é atribuído a ele, está repleto de visões e símbolos que têm fascinado estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. A maneira como João descreve o fim dos tempos é tanto alarmante quanto esperançosa. Ele fala de juízos, mas também da promessa de um novo céu e uma nova terra. Essa dualidade é um convite à reflexão sobre como vivemos nossas vidas, considerando a fragilidade da existência humana. As imagens que João evoca são profundamente poéticas, criando uma atmosfera de mistério e urgência. Ele usa metáforas poderosas, como a da besta e do cordeiro, para transmitir suas mensagens. Essas figuras não são apenas personagens de um conto apocalíptico, mas representam forças que operam dentro de cada um de nós e na sociedade. A luta entre o bem e o mal, tão presente na narrativa, ressoa com os dilemas enfrentados por todos os seres humanos. Além disso, o Apocalipse de João convida à esperança. Apesar das tribulações e do caos, há a certeza de que Deus está no controle. Essa é uma mensagem que muitos encontram conforto. O que parece ser um final aterrorizante é, na verdade, um novo começo para aqueles que permanecem fiéis. Essa esperança é um tema recorrente nas Escrituras e tem o poder de transformar vidas. As profecias de João também têm uma relevância contemporânea. O mundo enfrenta crises ambientais, sociais e políticas que fazem ecoar as advertências do apóstolo. Muitos veem suas visões como um chamado à ação, um lembrete de que a responsabilidade humana é crucial na construção de um futuro melhor. Assim, a mensagem apocalíptica de João permanece viva, desafiando-nos a refletir sobre nossas escolhas. Por fim, as interpretações do Apocalipse variam amplamente. Enquanto alguns adotam uma visão literal, outros preferem uma interpretação mais simbólica. Independentemente da abordagem, o legado de São João Evangelista continua a inspirar e provocar diálogos sobre o significado do fim dos tempos e a promessa de renovação. Santo Agostinho, uma das mentes mais brilhantes da filosofia cristã, trouxe uma perspectiva única sobre a cidade de Deus e a natureza do reino de Deus. Em sua obra-prima, ele contrasta a cidade terrena, marcada pelo pecado e pela corrupção, com a cidade celestial, onde a justiça e a paz prevalecem. Essa dualidade reflete não apenas a condição humana, mas também a luta interna que todos enfrentamos ao buscar um propósito maior. A cidade de Deus, segundo Agostinho, não é um lugar físico, mas um estado de ser que se manifesta na vida dos fiéis. Ele acredita que os cristãos são cidadãos dessa cidade, mesmo enquanto habitam o mundo secular. Essa noção de cidadania espiritual
tem profundas implicações para a ética e a moralidade, pois sugere que nossas ações aqui e agora devem refletir os valores do reino de Deus. É um chamado para viver com integridade e amor em um mundo muitas vezes hostil. As interpretações agostinianas também abordam a questão do tempo e da eternidade. Para ele, a história não é um ciclo sem fim, mas uma narrativa dirigida por Deus, que culminará na plenitude do reino. Isso oferece uma visão esperançosamente linear da história, onde o sofrimento e a injustiça têm um propósito e um fim. A ideia de que cada momento é significativo e carregado de potencial divino ressoa fortemente em muitas tradições cristãs. Além disso, Santo Agostinho enfatiza a importância da graça divina. Ele argumenta que, por conta do pecado original, a humanidade não pode alcançar a salvação por seus próprios esforços. Somente através da graça de Deus é possível se aproximar da cidade celestial. Essa mensagem é um lembrete de que a humildade e a dependência de Deus são essenciais na jornada espiritual. Por fim, a obra de Agostinho continua a influenciar a teologia moderna. Suas ideias sobre a natureza do reino de Deus e a cidade de Deus ainda são debatidas e exploradas, provando que suas reflexões são atemporais. Ao considerar suas profecias, somos desafiados a ponderar sobre o que significa viver como cidadãos do reino, tanto no presente quanto no futuro. São Francisco de Assis, conhecido por sua profunda conexão com a natureza e sua vida de simplicidade, deixou um legado espiritual que ainda ressoa hoje. Suas previsões sobre a simplicidade e a pobreza, como um caminho espiritual, falam diretamente ao coração da experiência cristã. Para Francisco, a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na relação íntima com Deus e na harmonia com a criação. Ele propôs que a pobreza não era apenas uma condição material, mas uma atitude de espírito. Essa visão desafiou as normas sociais de seu tempo e continua a inspirar os que buscam uma vida mais autêntica e significativa. A ideia de que a simplicidade pode levar à profundidade espiritual é central à sua mensagem. Ao abrir mão das distrações e do materialismo, ele acreditava que as pessoas poderiam experimentar uma proximidade maior com Deus. Francisco também se destacou por seu amor e respeito por todas as criaturas. Ele via a natureza como uma extensão da criação divina e incentivava outros a respeitar e proteger o meio ambiente. Seu famoso Cântico das Criaturas é um hino à beleza da criação e à interconexão de todas as formas de vida. Essa perspectiva ecológica, embora revolucionária em sua época, é extremamente relevante no contexto das questões ambientais contemporâneas. Além disso, a vida de Francisco foi marcada por um profundo compromisso com a paz e a reconciliação. Ele se esforçou para construir pontes entre diferentes culturas e religiões, enfatizando a importância do diálogo e da compreensão mútua. Essa abordagem é um exemplo de como a espiritualidade pode ser um catalisador para a transformação social e a justiça. Por fim, o legado espiritual de São Francisco de Assis continua a ser uma fonte de inspiração para muitos. Suas previsões sobre a simplicidade e a pobreza como um caminho para Deus não são apenas teorias, mas práticas que podem ser vividas no dia a dia. Ao seguir seu exemplo, muitos encontram um caminho para uma vida mais plena e significativa, em harmonia com o mundo ao seu redor. São Vicente de Paulo. São Vicente é amplamente reconhecido por sua dedicação à caridade e à transformação social. Suas profecias sobre a caridade cristã não se limitam a uma simples doação de bens materiais, mas envolvem a criação de um sistema de apoio para os necessitados. Vicente acreditava que a verdadeira caridade nasce do amor e da compaixão, um amor que é ativo e que busca aliviar o sofrimento alheio. Ele fundou várias instituições de caridade que ainda existem hoje, como a Congregação da Missão e as Filhas da Caridade. A visão de Vicente de que cada ato de bondade é uma expressão do amor divino transformou a maneira como a Igreja se envolve com os marginalizados. Essa abordagem prática à caridade não apenas ajudou aqueles em necessidade,
mas também encorajou uma mudança de mentalidade entre os que podiam ajudar. Vicente também enfatizou a importância da educação e da dignidade humana. Para ele, a caridade não é apenas uma questão de suprir necessidades imediatas, mas de empoderar as pessoas para que possam se tornar autossuficientes. Essa visão holística da caridade continua a ser um modelo para organizações de assistência social em todo o mundo, que buscam não apenas aliviar a pobreza, mas também erradicá-la. Outro aspecto importante do legado de São Vicente é sua capacidade de mobilizar a comunidade. Ele instigou as pessoas a se unirem em torno de causas comuns, criando um senso de responsabilidade compartilhada. Essa ideia de que todos têm um papel a desempenhar na construção de uma sociedade mais justa é um chamado à ação que ecoa fortemente hoje. Por fim, o trabalho de São Vicente de Paulo é um lembrete poderoso de que a fé deve se traduzir em ações concretas. Suas profecias sobre a transformação social através da caridade continuam a inspirar novos movimentos e iniciativas, mostrando que a verdadeira espiritualidade se manifesta na prática do amor ao próximo. Santa Teresa de Ávila, conhecida por suas profundas experiências místicas e por sua reforma do Carmelo, Santa Teresa de Ávila trouxe uma nova luz à vida espiritual da Igreja. Suas visões sobre a vida espiritual são uma mescla de contemplação e ação, enfatizando a importância da oração na busca pela união com Deus. Para Teresa, a oração não é apenas uma rotina, mas um diálogo íntimo que deve ser cultivado com amor e dedicação. Ela descreveu diferentes etapas da vida de oração, desde as orações mais simples até as experiências místicas profundas. Essa progressão reflete a jornada espiritual de muitos que começam sua vida de fé com petições e louvores, mas que, através da prática constante, podem alcançar uma união mais profunda com o divino. As práticas que Teresa ensinou continuam a ser relevantes, incentivando as pessoas a aprofundar sua vida de oração. Teresa também foi uma defensora da reforma dentro da própria Igreja, buscando restaurar a simplicidade e a autenticidade da vida religiosa. Sua coragem em enfrentar a complacência e a corrupção é uma inspiração para muitos que desejam ver mudanças em suas próprias comunidades. Ela acreditava que a verdadeira reforma começa no coração e se manifesta em ações. São Pio de Pietrelcina, Padre Pio, mais conhecido como Padre Pio, é uma figura emblemática no mundo da espiritualidade católica. Ele é amplamente reverenciado por suas revelações sobre a importância da confissão e da penitência, elementos centrais em sua vida e ministério. Para Padre Pio, a confissão não era apenas um ato ritual, mas um verdadeiro encontro com a misericórdia divina que transforma vidas. Ele frequentemente dizia que a confissão é a porta de entrada para a graça, onde os fiéis encontram um espaço seguro para se reconciliar com Deus. As experiências místicas de Padre Pio, que incluíam estigmas e visões, reforçaram sua ênfase na penitência. Ele acreditava que a dor e o sofrimento, quando oferecidos a Deus, poderiam servir como um meio poderoso de purificação. Para ele, a penitência não era uma forma de punição, mas um caminho de amor e entrega. Em suas pregações, frequentemente incentivava os fiéis a abraçar a soberania de Deus em suas vidas, mesmo nas dificuldades. Além disso, Padre Pio tinha um carinho especial pelos confessores, considerando-os instrumentos da misericórdia de Deus. Ele costumava dizer que um bom confessor é como um médico da alma, capaz de diagnosticar e tratar as feridas espirituais. Essa visão levou muitos a buscar sua orientação, convencidos de que a confissão poderia levar a uma transformação interna significativa. O fato de ele ter passado longos períodos em oração e meditação reforçava ainda mais sua mensagem de que o silêncio e a reflexão são essenciais para a verdadeira penitência. Padre Pio também enfatizou a necessidade de uma vida de oração constante para sustentar a prática da confissão. Ele acreditava que a conexão com Deus através da oração
é fundamental para que os fiéis consigam se abrir verdadeiramente durante o sacramento. Para ele, a oração é a chave que abre o coração e permite que a graça flua livremente. Os que o conheceram falam da profundidade de sua espiritualidade e da forma como ele vivia cada momento em comunhão com Deus. Em suma, as revelações de São Pio sobre a confissão e a penitência continuam a ressoar entre os católicos até hoje. Seus ensinamentos não apenas inspiram uma busca pela transformação espiritual, mas também encorajam uma prática de fé mais profunda e significativa. Ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a confrontar nossas fraquezas e a buscar a misericórdia divina com um coração contrito. Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua é conhecido não apenas como o santo dos objetos perdidos, mas também como um pregador fervoroso e profético. Suas pregações enfatizavam a necessidade de conversão e fé, refletindo sua profunda preocupação com a salvação das almas. Ele via a conversão como um chamado urgente, um processo contínuo que exige a atenção de todos os cristãos. Para ele, a fé não era uma crença passiva, mas um compromisso ativo de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Durante suas pregações, Santo Antônio frequentemente abordava a relação entre fé e ações. Ele acreditava que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas de amor e caridade. Ele desafiava os ouvintes a não apenas crer em Deus, mas a viver essa crença em suas interações diárias. Para Santo Antônio, a fé que não se traduz em amor é uma fé morta. Essa mensagem ressoava profundamente em um mundo que muitas vezes se via envolto em materialismo e superficialidade. Santo Antônio também falava sobre a misericórdia de Deus e como esta deve inspirar a conversão pessoal. Ele enfatizava que ninguém está além do alcance da graça divina e que a acolhida do perdão de Deus é o primeiro passo para a transformação. Ele encorajava as pessoas a se aproximarem de Deus com confiança, lembrando-as de que a misericórdia é um dom que deve ser aceito com alegria. Essa mensagem de esperança e renovação continua a inspirar muitos até hoje. Além disso, ele foi um defensor ardente dos pobres e marginalizados, ressaltando que a verdadeira conversão se manifesta na compaixão pelos necessitados. Santo Antônio frequentemente falava sobre a importância de servir aos outros, especialmente aos mais vulneráveis. Ele via a ajuda aos pobres como uma missão sagrada, uma forma de viver a fé de maneira autêntica. Para ele, a conversão não é apenas uma mudança de coração, mas também de ações que refletem o amor de Cristo no mundo. Por fim, as pregações de Santo Antônio sobre conversão e fé permanecem relevantes em nossa sociedade contemporânea. Ele nos convida a examinar nossas próprias vidas e a considerar como podemos nos converter mais plenamente ao amor de Deus. Suas palavras ecoam como um lembrete de que a fé verdadeira é um caminho de transformação, que nos chama a viver de maneira mais generosa e amorosa a cada dia. Santa Faustina Kowalska. Ela é amplamente reconhecida por suas revelações sobre a divina misericórdia, uma mensagem que continua a tocar corações ao redor do mundo. Em suas visões, ela recebeu a missão de propagar a misericórdia de Deus, enfatizando a importância da devoção a essa qualidade divina. Para Santa Faustina, a misericórdia não é apenas um atributo de Deus, mas uma riqueza que deve ser vivida e compartilhada entre os seres humanos. Sua vida foi um testemunho de que a misericórdia é acessível a todos, independentemente de suas falhas. Em seus escritos, especialmente no Diário da Santa Faustina, ela destaca o poder transformador da divina misericórdia. Ela relata como, através da confiança em Deus, as almas podem encontrar alívio para suas dores e pecados. Para ela, a devoção à divina misericórdia é um convite à confiança que leva a uma experiência profunda do amor de Deus. Essa confiança é fundamental para a vida espiritual, pois é através dela que as pessoas se abrem para receber a graça divina.
Santa Faustina também enfatizava a importância da oração, especialmente a oração da coroação da Divina Misericórdia. Ela acreditava que essa prática poderia trazer paz e cura, não apenas para o indivíduo, mas também para o mundo. Suas revelações sublinham a necessidade de orar por aqueles que ainda não conhecem a misericórdia de Deus, mostrando que a intercessão é uma forma poderosa de amor. Essa chamada à oração se torna um lembrete de que todos nós somos parte da grande rede do amor divino. Outro aspecto significativo das revelações de Santa Faustina é a ênfase na importância da confissão e da reconciliação. Ela via a confissão como um meio essencial de experimentar a misericórdia de Deus. Para Santa Faustina, o sacramento da confissão é um ato de amor que permite que as pessoas se libertem do peso do pecado e renovem sua relação com Deus. Essa visão é um convite para que todos busquem a reconciliação, lembrando que Deus está sempre disposto a perdoar. Por fim, a mensagem de Santa Faustina sobre a Divina Misericórdia continua a ressoar na vida da Igreja e dos fiéis. Suas revelações nos lembram que a misericórdia é o caminho para a paz e a felicidade. Ela nos convida a viver em confiança, a orar pela conversão dos outros e a reconhecer a infinita bondade de Deus em nossas vidas. Essa mensagem de esperança e amor é um farol que ilumina o caminho para muitos que buscam a verdade e a luz em meio às trevas. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, trouxe uma nova perspectiva sobre a santidade no trabalho e a vocação laical. Para ele, a santidade não era algo reservado apenas aos religiosos ou aos que vivem em conventos, mas uma chamada universal que se estende a todos os cristãos. Escrivá enfatizava que cada ato do dia a dia, mesmo os mais simples, pode ser uma oportunidade de encontrar Deus e crescer em santidade. Essa visão revolucionou a maneira como muitos católicos veem suas vidas cotidianas. Escrivá acreditava que o trabalho é uma vocação sagrada e um meio de servir a Deus e aos outros. Ele encorajava as pessoas a verem suas ocupações como uma forma de adoração e como uma maneira de contribuir para o bem comum. Em suas mensagens, ele frequentemente falava sobre a dignidade do trabalho e como ele deve ser realizado com amor e excelência. Para ele, cada tarefa, por mais insignificante que pareça, tem valor aos olhos de Deus. A espiritualidade de São José Maria também incluía a ideia de que a vida cristã deve ser vivida em meio ao mundo, não isolando-se dele. Ele incentivava os fiéis a serem santos no meio do mundo, a viverem sua fé de maneira autêntica em suas respectivas esferas de influência. Essa ênfase na vocação laical é especialmente relevante em um mundo que muitas vezes desconsidera a espiritualidade no contexto profissional. Ele nos lembra que podemos ser agentes de transformação em qualquer ambiente. Além disso, Escrivá falava sobre a importância da formação espiritual contínua. Ele acreditava que, para viver plenamente a vocação laical, os cristãos devem buscar constantemente o conhecimento e o crescimento espiritual. Isso inclui a prática regular da oração, a participação nos sacramentos e o comprometimento com a vida comunitária. Ele via a educação espiritual como fundamental para que as pessoas possam testemunhar Irmã Lúcia de Fátima. Irmã Lúcia, uma figura central nas aparições de Nossa Senhora em 1917, trouxe mensagens que ecoam até os dias de hoje. Sua vida foi marcada pela dedicação à oração e pela missão de compartilhar as revelações que recebeu. Uma das suas mensagens mais impactantes foi sobre a importância da oração, especialmente o rosário, como uma arma poderosa contra o mal. Ela enfatizava que a oração não é apenas um ato de devoção, mas uma forma de transformação pessoal e coletiva. Além disso, a consagração da Rússia foi um tema recorrente nas suas visões. Irmã Lúcia alertou sobre as consequências de ignorar este pedido, associando-o à paz mundial e à conversão dos pecadores. Essa mensagem, repleta de urgência e amor, buscava despertar a consciência da humanidade sobre a necessidade de um retorno à fé e à espiritualidade. Para ela,
A consagração não era apenas um ritual, mas um ato de fé que poderia mudar o rumo da história. A profundidade de suas mensagens também se reflete na ênfase da importância da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Lúcia acreditava que essa devoção poderia proporcionar proteção e guia em tempos de tribulação. As suas palavras carregavam um tom de esperança, mesmo em meio a desafios e dificuldades que a humanidade enfrenta. Além disso, a figura de Irmã Lúcia é um lembrete da necessidade de perseverança na fé. Ela viveu uma vida de sacrifício e entrega, mostrando que a verdadeira espiritualidade muitas vezes exige um compromisso profundo e sincero. Sua história nos convida a refletir sobre como podemos incorporar a oração em nossa vida diária e como a fé pode nos ajudar a enfrentar adversidades. Por fim, as mensagens de Irmã Lúcia continuam a inspirar muitos a seguir um caminho de paz e conversão. Sua vida e ensinamentos permanecem relevantes, incentivando uma busca constante por uma conexão mais profunda com o divino e uma prática de amor ao próximo. Através de sua intercessão, ela nos lembra que a oração pode ser uma força transformadora em nossas vidas e no mundo. Bento XVI, conhecido por sua profunda reflexão teológica, abordou os desafios contemporâneos que a Igreja enfrenta de maneira clara e incisiva. Ele falava sobre a necessidade de renovação espiritual em um mundo cada vez mais secularizado. Para ele, a verdadeira essência da fé cristã poderia ser redescoberta através do diálogo e da razão, elementos que ele acreditava serem fundamentais para a compreensão do Evangelho nos tempos modernos. Uma das suas preocupações era a crise da fé, que se manifestava em diversas formas, desde o afastamento dos jovens até a perda de valores tradicionais. Bento XVI enfatizava que a Igreja precisava se adaptar sem perder suas raízes. Ele propunha que a autenticidade da mensagem cristã deveria ser apresentada de forma atraente e acessível, visando alcançar aqueles que se sentiam distantes. Além disso, o Papa defendia um ecumenismo ativo, buscando a unidade entre as diferentes denominações cristãs. Para ele, a divisão entre os cristãos era uma ferida que precisava ser curada. Bento XVI acreditava que o diálogo interreligioso poderia abrir caminhos para a paz e a compreensão mútua, promovendo a convivência harmoniosa entre diferentes tradições de fé. Em suas reflexões, ele também abordava questões éticas e morais que desafiam a sociedade contemporânea. Bento XVI falava sobre a importância da dignidade humana e dos direitos fundamentais, defendendo que a Igreja deveria ser uma voz profética em defesa da justiça e da verdade. Ele via a missão da Igreja como um chamado para promover valores que promovem a dignidade e o respeito por todos. Por fim, o legado de Bento XVI permanece vivo nas discussões sobre o futuro da Igreja. Suas reflexões instigam a todos a pensarem sobre como podem contribuir para um mundo mais justo e solidário, mantendo a fé em tempos desafiadores. Ele nos deixou um convite à reflexão e à ação, ressaltando que a fé deve ser um farol que ilumina o caminho em meio às sombras do mundo. Papa Francisco. Com seu estilo acessível e acolhedor, Papa Francisco trouxe uma nova perspectiva à liderança da Igreja. Desde o início de seu papado, ele tem enfatizado a importância de uma Igreja que saia ao encontro dos marginalizados e esquecidos. Essa abordagem de Igreja em Saída é um convite para que todos nós olhemos além de nossas comunidades e nos engajemos ativamente com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Uma das mensagens centrais do Papa é a necessidade de acolhimento. Ele constantemente nos lembra que a Igreja deve ser um lar para todos, independentemente de sua origem, condição social ou situação familiar. Essa visão inclusiva é um chamado à ação, encorajando os fiéis a praticar a misericórdia e a compaixão em suas vidas diárias. Francisco acredita que, ao acolher os outros, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que sempre esteve ao lado dos marginalizados. Além disso,
O Papa Francisco tem sido um defensor ardente da justiça social. Ele frequentemente menciona a importância de lutar contra as desigualdades e as injustiças que perpetuam a pobreza e a exclusão. Para ele, o compromisso com os pobres e o cuidado com a criação são interligados e devem ser prioridades para todos os cristãos. Essa mensagem ressoa fortemente em um mundo que enfrenta crises sociais e ambientais. A espiritualidade do Papa Francisco também é marcada por uma ênfase na simplicidade. Ele nos convida a refletir sobre os excessos da vida moderna e a buscar uma conexão mais profunda com Deus através da simplicidade e da humildade. Essa perspectiva nos leva a questionar nossas prioridades e a nos concentrar no que realmente importa: o amor e a solidariedade com o próximo. Por fim, as profecias de Papa Francisco sobre a Igreja do Futuro são um convite à esperança. Ele acredita que, mesmo diante dos desafios, a Igreja tem um papel fundamental a desempenhar na construção de um mundo mais justo e fraterno. Seus ensinamentos nos encorajam a nos tornarmos agentes de mudança, buscando sempre viver a fé de forma autêntica e comprometida com os valores do Evangelho. Mahatma Gandhi, como profeta interreligioso. Gandhi, embora não seja uma figura cristã, teve um impacto profundo nas questões de fé, especialmente em sua inter-relação com o cristianismo. Ele se destacou por sua firme crença na não-violência e, na verdade, princípios que ressoam profundamente com os ensinamentos de Jesus. Gandhi via a não-violência não apenas como uma estratégia política, mas como um princípio moral que deve guiar a vida de todos os indivíduos. A busca pela verdade foi uma das suas maiores convicções. Para Gandhi, viver de forma autêntica e transparente era fundamental. Ele acreditava que a verdade é um caminho que deve ser buscado por todos, independentemente de suas crenças religiosas. Essa abordagem interreligiosa fez com que muitos, incluindo cristãos, refletissem sobre o significado da verdade em suas próprias vidas e como essa busca pode unir diferentes tradições espirituais. Além disso, Gandhi defendia o diálogo como um meio de promover a paz e a compreensão entre as religiões. Ele acreditava que o respeito mútuo e a aceitação das diferenças eram essenciais para a construção de uma sociedade harmoniosa. Essa visão se alinha com a mensagem cristã de amor ao próximo, incentivando o diálogo interreligioso e a colaboração entre diferentes comunidades de fé. Sua vida e ensinamentos também abordaram a justiça social e a luta contra a opressão. Gandhi inspirou muitos a se levantarem contra sistemas injustos, utilizando métodos pacíficos para promover a mudança. Essa perspectiva é um chamado à ação para os cristãos, que são convidados a se engajar na luta contra a injustiça e a defender os direitos dos marginalizados. São João da Cruz. São João é um dos grandes místicos da espiritualidade cristã, e suas profecias sobre a união mística com Deus são verdadeiros tesouros para aqueles que buscam uma vida mais profunda na fé. Ele fala da necessidade de uma purificação da alma, um processo que exige desprendimento e entrega total ao amor divino. Essa purificação, segundo ele, é um caminho muitas vezes doloroso, mas necessário para alcançar a verdadeira união com Deus. João da Cruz nos ensina que a noite escura da alma, apesar de assustadora, é um convite à transformação interior. A experiência mística proposta por João da Cruz não é uma busca solitária, mas sim uma jornada de amor que nos conecta ao todo. Ele enfatiza que essa união não é apenas um momento de êxtase, mas um estado contínuo de estar em presença de Deus. Para ele, a verdadeira mística se manifesta na vida cotidiana, nas pequenas ações de amor e na entrega ao serviço. Essa visão nos desafia a integrar a espiritualidade em todos os aspectos de nossa vida, não apenas nos momentos de oração. A linguagem poética e simbólica de suas obras, como Cântico Espiritual e Noite Escura, nos transporta para uma realidade além do tangível. Ele utiliza a metáfora da escuridão para descrever as fases difíceis que precedem a iluminação espiritual.
mostrando que, mesmo quando não vemos, Deus está agindo em nós. Essa abordagem nos convida a confiar no processo de transformação, mesmo quando a jornada parece obscura e incerta. Outra dimensão importante do pensamento de João da Cruz é a ênfase na humildade e na entrega. Ele nos lembra que a verdadeira união com Deus vem da renúncia ao ego e das ambições pessoais. Essa entrega não é fácil, mas é fundamental para que possamos experimentar o amor de Deus em sua plenitude. Sua vida e obra são um testemunho do poder da oração e da meditação, que nos ajudam a silenciar as vozes internas e a ouvir a voz do Divino. Por fim, a mensagem de São João da Cruz ressoa fortemente na espiritualidade moderna, onde muitos buscam um sentido mais profundo em suas vidas. Seus ensinamentos sobre a união mística e a purificação da alma nos convidam a embarcar em uma jornada de autoconhecimento e entrega, sempre com a certeza de que, em meio à escuridão, a luz de Deus brilha eternamente. São João Paulo II. Paulo II, um dos papas mais carismáticos da história, deixou um legado de profecias que moldaram o curso da Igreja Católica e do mundo. Ele frequentemente falava sobre a necessidade de unidade entre os cristãos, enfatizando que a divisão era um obstáculo para a verdadeira evangelização. Sua busca incansável pela unidade se manifestou em encontros históricos com líderes de diferentes denominações religiosas, promovendo um diálogo que buscava superar barreiras. Além disso, as profecias de João Paulo II sobre a luta contra o comunismo foram marcantes em um período em que muitos países enfrentavam opressão. Ele se tornou uma voz poderosa para os oprimidos, encorajando a resistência pacífica e a busca pela liberdade. Seu apoio aos movimentos democráticos na Polônia e sua influência em outros países da Europa Oriental foram fundamentais para a queda do comunismo, mostrando o poder da fé unida à ação. João Paulo II também abordou temas como a dignidade humana e os direitos fundamentais. Em suas encíclicas, ele destacou a importância de respeitar a vida em todas as suas etapas, desde a concepção até a morte natural. Essa mensagem se tornou um pilar do ensino católico e um chamado à ação para os fiéis em defesa da vida e da justiça social. Além de suas profecias sobre a política e a unidade, João Paulo II tinha uma visão profunda sobre a espiritualidade e a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Ele incentivava os fiéis a buscarem a santidade na vida cotidiana, lembrando que cada pessoa é chamada a ser um santo em seu próprio contexto. Essa mensagem de esperança e compromisso com a fé continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Por fim, o legado de São João Paulo II é um testemunho do poder da fé em ação. Suas profecias, ensinamentos e ações concretas moldaram não apenas a Igreja, mas também influenciaram o curso da história, provando que a unidade, a dignidade humana e a busca pela paz são valores que devem ser defendidos e promovidos em todos os tempos. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, um ícone de amor e compaixão, dedicou sua vida a servir os mais necessitados. Suas mensagens sobre a dignidade humana foram um testemunho poderoso da importância de ver Cristo em cada pessoa, especialmente nos marginalizados e esquecidos pela sociedade. Ela acreditava que o amor ao próximo era uma expressão fundamental da fé cristã, e sua vida refletiu esse princípio em cada ação. Ela frequentemente dizia que não podemos sempre fazer grandes coisas na vida, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Essa citação encapsula sua abordagem ao serviço, onde cada gesto, por menor que fosse, tinha um valor imenso. Sua missão em Calcutá não apenas transformou a vida de milhares de pessoas, mas também inspirou uma geração a olhar para os vulneráveis com compaixão e empatia. Madre Teresa também falava sobre a necessidade de amor e compreensão em um mundo frequentemente marcado por conflitos e divisões. Ela incentivava as pessoas a cultivarem a paz em suas comunidades. São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano,
um mártir da Segunda Guerra Mundial, é amplamente conhecido por suas visões sobre a luta contra o mal e a importância da devoção à Virgem Maria. Ele acreditava que a verdadeira batalha espiritual se dá no coração de cada ser humano e que a oração e a devoção mariana eram armas poderosas contra as forças do mal. Sua vida foi um exemplo de entrega e amor, onde ele se colocou à disposição para salvar a vida de um companheiro de prisão, demonstrando que a caridade é uma das virtudes mais elevadas. Kolbe fundou a Milícia da Imaculada, uma organização dedicada a promover a devoção à Virgem Maria e a combater as influências negativas do mundo. Ele via Maria como a melhor intercessora e acreditava que, por meio dela, as pessoas poderiam encontrar força para enfrentar as dificuldades da vida. Através de seus escritos, ele incentivou muitos a se unirem a essa causa, ressaltando que a luta contra o mal não é apenas uma batalha externa, mas uma transformação interna que cada um deve buscar. Seus ensinamentos ainda ressoam hoje, especialmente em tempos de crise moral e espiritual. Kolbe enfatizava que a verdadeira liberdade e paz vem da união com Deus, e que a devoção à Virgem Maria é um caminho seguro para alcançar essa união. Para ele, a imitação de Cristo e a entrega à vontade divina são essenciais para vencer as tentações que nos cercam. Os fiéis frequentemente buscam sua intercessão em momentos de dificuldade, confiando em seu exemplo de coragem e fé. A vida de Kolbe nos convida a refletir sobre nossas próprias lutas e a forma como podemos agir com amor e generosidade em meio ao caos. Sua disposição em sacrificar-se pelos outros é uma chamada para que todos nós pratiquemos a caridade em nossas vidas diárias. Com sua fé inabalável, ele se tornou um símbolo de esperança, mostrando que a luz de Cristo pode brilhar mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Por fim, a devoção a São Maximiliano Kolbe continua a inspirar muitos ao redor do mundo, lembrando-nos da importância de resistir ao mal e de buscar a intercessão de Maria. Seus ensinamentos sobre a luta espiritual e a devoção mariana permanecem relevantes, fortalecendo a fé de muitos e guiando-os em sua jornada espiritual. Dom Helder Câmara. Dom Helder, um dos principais líderes da Igreja Católica no Brasil, é lembrado por suas reflexões proféticas sobre a justiça social e a luta pelos direitos humanos. Ele acreditava que a verdadeira missão da Igreja não se limitava à espiritualidade, mas se estendia à promoção da dignidade humana e à defesa dos oprimidos. Suas palavras ecoavam em tempos de ditadura e repressão, onde ele se destacou como uma voz corajosa em favor da justiça e da paz. Câmara via a pobreza e a desigualdade como questões profundamente espirituais. Para ele, a luta pela justiça social era uma extensão da fé cristã. Ele sempre enfatizou a importância de se colocar ao lado dos marginalizados, encorajando a Igreja a se envolver ativamente nas questões sociais. Suas homilias e escritos inspiraram muitos a agir em favor dos direitos humanos, mostrando que a compaixão e a solidariedade são pilares fundamentais da vida cristã. Dom Helder também acreditava na educação como uma ferramenta essencial para a transformação social. Ele defendia que, ao educar e conscientizar as pessoas sobre seus direitos, era possível criar uma sociedade mais justa e equitativa. Essa visão o levou a fundar diversas iniciativas sociais e educacionais, que buscavam promover a inclusão e a dignidade dos mais pobres. Além de seu ativismo social, Câmara era um místico que buscava a paz em um mundo conturbado. Ele acreditava que a oração e a meditação eram essenciais para fortalecer o compromisso com a justiça. Em suas reflexões, frequentemente falava sobre a necessidade de um novo olhar sobre a realidade, convidando todos a ver o mundo através da lente da solidariedade e da empatia. Por fim, a mensagem de Dom Helder Câmara continua a ressoar fortemente na sociedade atual. Sua luta pela justiça social e pelos direitos humanos é uma inspiração para aqueles que buscam um mundo mais justo.
ele deixou um legado significativo, lembrando-nos de que a fé deve sempre se traduzir em ações concretas em favor dos que mais precisam. Baba Vanga e suas predições sobre o futuro da humanidade. Baba Vanga, a famosa vidente búlgara, é uma figura que intriga e fascina a muitos. Suas profecias, que abrangem uma ampla gama de eventos globais, atraem tanto céticos quanto crentes. Ela é conhecida por prever desastres naturais, guerras e mudanças políticas que moldaram o mundo. A maneira como suas previsões se entrelaçam com eventos históricos faz com que muitos questionem até que ponto seus dons eram verdadeiros. Uma das suas profecias mais impactantes é a previsão de guerras que podem acontecer em diferentes partes do mundo. Baba falava sobre a luta pelo poder e os conflitos que surgem em meio a tensões políticas. Para muitos, essas previsões soam alarmantes, mas, por outro lado, também levantam discussões sobre as condições sociais que poderiam levar a tais conflitos. Afinal, a história da humanidade está repleta de conflitos, e a visão de Baba Vanga parece ecoar essa realidade. Além das guerras, Baba Vanga também fez previsões sobre desastres naturais, como terremotos e inundações. Essas predições geram um misto de curiosidade e preocupação. Muitas pessoas se perguntam se as mudanças climáticas atuais não seriam um reflexo dessas profecias. A conexão entre suas visões e a realidade atual faz com que muitos se voltem para suas palavras em busca de respostas. Outro aspecto interessante é a previsão de mudanças políticas significativas. Baba mencionou a ascensão e queda de líderes, além de revoluções que poderiam mudar o curso da história. Em um mundo onde a política é tão volátil, muitos se perguntam se as suas visões podem oferecer algum tipo de pista sobre o que está por vir. É como se ela estivesse se referindo a um ciclo eterno de poder e resistência. No entanto, as previsões de Baba Vanga também levantam questões sobre a interpretação delas. Será que estamos realmente destinados a seguir o que ela previu? Ou estamos apenas projetando nossas próprias ansiedades sobre o futuro? A verdade é que, independentemente de acreditar ou não, as palavras de Baba Vanga continuam a ressoar, instigando a imaginação coletiva sobre o que ainda está por vir para a humanidade. Nostradamus e suas profecias catastróficas. Nostradamus, um dos profetas mais famosos da história, deixou um legado literário que é tão intrigante quanto suas quadras enigmáticas. Suas previsões sobre crises sociais e catástrofes têm sido interpretadas de inúmeras maneiras ao longo dos séculos. Cada nova geração parece encontrar algum eco das suas palavras em eventos contemporâneos, o que mantém viva a chama do seu misticismo. As quadras de Nostradamus são frequentemente associadas a transformações políticas drásticas. Ele descreveu eventos que vão desde guerras até a ascensão de líderes carismáticos, e muitos acreditam que suas previsões se referem a figuras históricas específicas. Essa capacidade de encaixar suas profecias em contextos variados faz com que muitos se sintam compelidos a estudar suas obras, buscando entender não apenas o passado, mas também o futuro. Além de questões políticas, Nostradamus também abordou crises sociais. Ele previu revoltas e descontentamento popular, refletindo tensões que ainda são relevantes hoje. Em tempos de incerteza, muitos se voltam para suas quadras em busca de consolo ou entendimento. Há um certo conforto em acreditar que, se Nostradamus previu tais eventos no passado, talvez possamos também encontrar soluções para os problemas atuais. O impacto das profecias de Nostradamus na literatura e na cultura popular é inegável. Seus escritos inspiraram uma variedade de obras, desde romances até filmes. A forma como suas previsões são reinterpretadas e reimaginadas ao longo do tempo demonstra a resiliência do seu legado. É fascinante observar como a cultura popular se apropria de suas palavras, moldando-as para se encaixar na narrativa contemporânea. Por fim, o modo como seus seguidores e estudiosos interpretam as quadras de Nostradamus também varia imensamente. Alguns acreditam que ele tinha um dom genuíno,
enquanto outros veem suas profecias como meras coincidências. Essa diversidade de opiniões é um testemunho da complexidade de suas visões e da maneira como elas ainda ressoam com a experiência humana, desafiando a todos a refletirem sobre os ciclos da história. Edgar Cayce e a visão espiritual sobre o futuro. Conhecido como o profeta adormecido, Edgar Cayce trouxe uma abordagem diferente às profecias. Em vez de focar exclusivamente em eventos concretos, suas visões abordavam a evolução espiritual da humanidade. Para ele, o futuro não era apenas uma sequência de acontecimentos, mas uma jornada de crescimento e transformação. Essa perspectiva faz com que seus ensinamentos sejam particularmente relevantes em tempos de crise. Cayce previu que a humanidade passaria por uma transformação significativa, tanto espiritual quanto ambiental. Ele acreditava que a conexão entre os seres humanos e o planeta seria crucial para o futuro. Em um mundo cada vez mais consciente das questões ambientais, suas visões se tornam um chamado à ação. A ideia de que a saúde do planeta está entrelaçada com a saúde espiritual é um conceito que ressoa profundamente. Outra faceta de suas previsões diz respeito à saúde e ao bem-estar. Cayce falava sobre a importância de cuidar do corpo e da mente, sugerindo que a evolução espiritual também passa pelo autoconhecimento e pela cura. Essa mensagem é especialmente pertinente em uma sociedade que frequentemente prioriza o sucesso material em detrimento do bem-estar emocional e espiritual. Ele nos lembra que a verdadeira transformação começa de dentro. Cayce também fez referências à necessidade de um novo entendimento sobre a espiritualidade. Ele desafiava as crenças convencionais e encorajava as pessoas a explorar novas dimensões do ser. Em um mundo repleto de dogmas, suas visões oferecem uma perspectiva mais inclusiva e abrangente, que ressoa com muitos que buscam uma conexão mais profunda com o divino. Por último, o legado de Edgar Cayce continua a influenciar movimentos esotéricos e a nova era. Suas mensagens sobre espiritualidade e transformação têm encontrado um novo público, que busca entender o que significa ser verdadeiramente humano em um mundo em constante mudança. Suas previsões não são apenas sobre o que está por vir, mas sobre como podemos moldar nosso futuro por meio da consciência e do amor. E aí, pessoal, agora que já exploramos os 15 maiores profetas após Cristo e suas profecias impactantes, é hora de refletir sobre o que tudo isso significa para nós hoje. Você já parou para pensar como essas mensagens ainda ressoam em nosso cotidiano? Será que as lições desses visionários podem nos guiar em tempos de incerteza e mudança? Imagina como seria a nossa vida se nos deixássemos inspirar por essas visões. Cada profeta trouxe uma mensagem única, e a forma como eles enfrentaram desafios pode nos ensinar muito sobre coragem e fé. Você se identifica mais com algum deles? Quais profecias te tocaram de maneira especial? E não esqueça, a busca por conhecimento é um caminho sem fim. Que tal compartilhar nos comentários qual profeta mais te impressionou e por quê? Vamos criar uma discussão incrível juntos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais curiosidades esperando por você. Fique ligado, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais surpreendente. Até a próxima!